Oi, gente! A gente vai continuar o estudo da termoquímica e na aula de hoje a gente vai falar sobre lei de Hess. German Henry Hess foi um químico e médico suíço, isso mesmo. Ele conseguiu se formar em química e medicina. Ele era médico até se tornar professor universitário. E ele nasceu no início do século XIX, em 1802, morreu aos 48 anos em 1850, e nesse curto período de tempo, né, o Hess morreu jovem, aos 48 anos, ele conseguiu fazer duas faculdades, se formar em Química e Medicina, ser um dos químicos mais importantes da história da química, enunciar uma lei, escrever um livro, dar aula na universidade, tudo isso até os 48 anos. E vocês aí reclamando do ensino médio, né? Mas então, olha só, do que se trata a lei de Hess? A lei de Hess foi enunciada em 1848 a partir dos experimentos desse cientista, e ele percebeu o seguinte, que quando uma reação química acontece, a variação de entalpia, o ΔH, o calor absorvido ou liberado, depende unicamente do estado inicial e do estado final da reação, não importando se essa reação acontece em uma etapa, duas etapas, três etapas, isso não importa. O que importa na determinação do ΔH é só o estado inicial e final da reação. Essa foi uma descoberta importante porque a partir dela a gente consegue calcular o ΔH de reações que não podem ser realizadas experimentalmente de forma direta a partir das reações intermediárias. Então, é mais uma forma de calcular o ΔH e é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Então, olha só, a gente já aprendeu a calcular o ΔH a partir das energias de formação, da entalpia de formação, a gente já aprendeu a calcular o ΔH a partir das energias de ligação e hoje a gente vai aprender a calcular o ΔH de uma equação global a partir das suas reações intermediárias ou semi-reações, que é colocar em prática o que o Hess enunciou nessa lei. A lei de Hess pode ser resumida da seguinte forma: o ΔH de uma reação depende apenas do seu estado inicial e final. Então, para a gente colocar em prática a lei de Hess, a gente vai considerar que as equações intermediárias, que as semi-reações, elas são equações matemáticas. E a gente vai manipular essas reações como se elas fossem equações matemáticas. Então, eu já coloquei aqui um exemplo para a gente ver como é que isso funciona. Então, olha só. A reação a qual a gente quer calcular o ΔH é a reação onde o carbono grafite reage com 2 mols de hidrogênio gasoso e produz 1 mol de metano, que é o CH4 gasoso. Eu preciso calcular o ΔH dessa reação. Para calcular esse ΔH, foram fornecidas reações intermediárias ou semi-reações que levam no final à síntese do metano. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Foram dadas 3 semi-reações. A gente vai começar analisando a primeira reação intermediária e a gente vai observar qual é a substância, qual é o componente que tem em comum entre essa reação intermediária, a reação 1, e a reação global, que é a reação que a gente quer calcular o ΔH. Então, olha só, nessa primeira reação aqui intermediária, a gente tem o carbono grafite, é ele que está em comum. Então, a gente tem que observar se a substância em comum ela está do mesmo lado do que na reação global e se ela está no mesmo número de mols. No caso do carbono grafite aqui, que aparece na primeira equação intermediária, ele está do mesmo lado, do lado dos reagentes, e ele está na mesma quantidade, 1 mol. Então, eu vou reescrever essa primeira reação sem fazer nenhuma alteração. Por que eu não vou fazer nenhuma alteração? Porque o componente comum está do mesmo lado e na mesma quantidade. Então, eu vou aqui embaixo escrever a primeira semi-reação do mesmo jeito, sem fazer nenhuma alteração. Então, vai ser carbono, grafite, mais oxigênio gasoso, produzindo CO2
gasoso. E o ΔH eu não vou alterar, porque eu não alterei nada na equação. ΔH igual a menos 94 quilojoules por mol. Eu não vou colocar a unidade lá só para não ficar poluindo muito o quadro, mas a unidade é a mesma, se mantém. Então, olha só, na segunda equação, a gente tem em comum o hidrogênio, tá vendo? O H2. H2. Mas veja que na equação global, o H2 aparece com índice 2 e na reação intermediária, o H2 está com índice 1. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso multiplicar por 2. Quando eu multiplicar por 2, eu multiplico todos os termos da equação por 2, inclusive o ΔH. Então, vai ficar assim, ó. Era H2, eu estou multiplicando por 2, então vai ficar 2H2 gasoso, mais, era meio de O2. Então, eu vou multiplicar por 2, vai ficar O2, 1 mol. O2 gasoso, produzindo, era H2O, então vai ficar 2H2O líquido. E o ΔH, que era menos 68, eu vou também multiplicar por 2 e vai dar menos 136. Terceira equação, o que eu tenho em comum? CH4, tá vendo que aqui tem CH4 e aqui também tem CH4. Só que o metano, o CH4, na equação intermediária, ele está do lado dos reagentes. E na equação global, ele está do lado dos produtos. Então, eu vou ter que inverter essa equação. O que é inverter? Tudo que era produto vem para o lado dos reagentes e tudo que era reagente vai para o lado dos produtos. Quando eu fizer essa inversão, eu tenho que alterar também o ΔH. Eu tenho que mudar o ΔH de sinal, alterar o sinal. Então, se eu mudo de lado, eu faço uma inversão, eu tenho que inverter o sinal também. Vai ficar assim. Então, ó, agora do lado dos reagentes, eu vou colocar esses dois termos aqui que estavam do lado dos produtos. CO2 gasoso mais 2H2O líquido, setinha, né, produzindo o que era reagente, vai para lá, CH4 gasoso mais 2O2 gasoso. E o ΔH, o que eu vou fazer com o ΔH? O sinal era negativo, vai passar para positivo, mais 213. Pronto, feito isso, eu vou somar tudo. Eu vou somar tudo, exatamente isso, como se fosse uma equação matemática. Então, olha só, como que funciona com as equações matemáticas? Se está igual, se o termo é o mesmo e está de lados opostos, a gente cancela. E se eles estão do mesmo lado, a gente soma. Então, olha só como é que vai ficar aqui agora. Carbono grafite. Esse C grafite só tem nessa equação, não tem ele mais em nenhum lugar. Então, ó, ele vai ser mantido. O carbono grafite vai ser mantido. Eu tô somando, não tem como somar nem cancelar com nada, porque não tem outro carbono grafite. Então, eu vou manter ele bem aqui. Carbono grafite. O2. Tem O2 aqui e aqui. Então, ó, esses dois aqui, eu vou somar, 2O2. Só que, se você reparar, tem 2O2 do outro lado aqui. Então, eu vou cancelar. CO2 gasoso aqui e CO2 gasoso aqui. Cancela também. 2H2 aqui e não tem ele em mais nenhum lugar. Tá vendo? Então, eu vou manter aqui, ó. Ele está do lado dos reagentes, permanece do lado dos reagentes. Mais 2H2 gasoso. 2H2O líquido aqui e aqui eu vou cancelar. E aí, ó, tá vendo que eu mantive? Uma dica para vocês, mantenham a seta embaixo da seta, porque isso fica mais fácil para você trabalhar depois. Fica menos confuso. O CH4 gasoso que está do lado de cá e não tem nada para somar nem cancelar, mantém CH4 gasoso. Então, olha só, quando a gente somou todas as semi-reações, a gente chegou na equação global,
carbono grafite mais 2H2 produzindo CH4. E aí o ΔH, para a gente descobrir o ΔH, é só somar os ΔHs aqui, ó. Quando você somar menos 94 com menos 136, com mais 213, vai dar menos 17 kJ por mol. Menos 17 kJ por mol. É isso. Então, ó, retomando. A lei de Hess serve para a gente calcular o ΔH de uma equação global a partir das reações intermediárias. Para fazer isso, eu tenho que somar essas equações. E antes de somar, eu tenho que ajustá-las para que a soma leve a equação global. E como que eu faço isso? Analisando os termos que são comuns com a equação global e ajustando essa equação para que os termos comuns fiquem do mesmo lado e na mesma quantidade do que a equação global. Aqui a primeira manteve, a segunda multiplicamos por 2 e na terceira a gente inverteu, mudou de lado. Pode ser que eu precise inverter e multiplicar. É possível que eu tenha que dividir. Então, as manipulações possíveis, né, as operações que vocês podem realizar é inverter. Quando muda o sinal do ΔH também, você pode multiplicar. Quando multiplicar, multiplica todos os termos, inclusive o ΔH. Pode ser que você tenha que dividir, se tiver que dividir a mesma coisa, divide todos os termos, inclusive o ΔH. E pode ser que você tenha que fazer duas operações, inverter e dividir, ou inverter e multiplicar. Ok? É isso. Aqui na plataforma do site da escola tem um texto resumindo tudo isso que eu expliquei aqui. Tem uma lista de exercícios com questões sobre a lei de Hess. Se tiverem dúvida para fazer os exercícios, lê o texto, volte o vídeo, dá pausa, volta, ouve de novo a parte que você ficou com dúvida e ainda vocês podem contar com o meu auxílio nos dias que eu atendo o EO, tá certo? Boa semana e bons estudos. Tchau, tchau.